Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vinda e bem-vindo novamente ao curso de Técnicas de Investigação de Incêndio. Entramos agora em nossa aula 1. Parabéns novamente. Lembro aos senhores que um aprendiz é sempre um mestre em formação. Então, eu espero muito empenho aos senhores nessa nossa aula 1. Na nossa aula, eu tentarei passar para os senhores um breve histórico relativo à criação do Corpo de Bombeiros e o porquê da criação de um sistema de combate e prevenção de incêndio. Vale lembrar aos senhores que o nosso criador dos Corpos de Bombeiros Militares é o nosso imperador Dom Pedro II. Ele criou o Corpo de Bombeiros em 2 de julho de 56 e quase 100 anos depois, o excelentíssimo seu presidente da República, Tancredo Neves, em 2 de abril de 54, veio por decreto criar a Semana de Prevenção contra Incêndio. Veio com a ida do cidadão brasileiro do campo para as cidades. Nossos legisladores verificaram a necessidade de sistemas preventivos contra incêndio. Nesse decreto 35.309, o nosso presidente ele considera a necessidade de ser ensinada ao povo, pelos nossos bombeiros, a prática de medidas preventivas, capazes de evitar ocorrências de sinistro de proporções catastróficas. Vamos lá. Com a urbanização brasileira na primeira metade do século XX, o cidadão brasileiro migrou do campo para as cidades, se concentrando nesses grandes centros, havendo a necessidade da criação de sistemas de combate e prevenção de incêndio eficazes. Portanto, na segunda metade do século XX, como um dos requisitos à criação de sistemas de prevenção de incêndio, a perícia, a investigação de incêndio no Brasil tornou-se necessária. Sendo assim, o Estado brasileiro começou a legislar e criar ordenamento aos corpos de bombeiros, atribuindo-lhes a obrigação em criação e manutenção de sistemas de combate e prevenção de incêndio. Vamos lá, o nosso objetivo da primeira aula. Vamos definir o que é um sistema organizacional, então. Quem imputa a competência aos corpos de bombeiros ao serviço de perícia de incêndio? Qual o ordenamento jurídico e legislativo que nos imputa, que nos atribui a competência de serviços de investigação de incêndios? No material disponibilizado na plataforma EAD, os senhores terão acesso ao parágrafo 5º e 6º do artigo 144 da Constituição Federal, onde atribui aos corpos bombeiros a competência para a realização de serviços de perícia de incêndio, tanto como serviços de prevenção de incêndios. Lá, eu peço que os senhores se empenhem e leiam os artigos 5º e 6º, onde os senhores observarão da onde surgiu a necessidade de um órgão público realizar perícias de incêndio. A Lei Federal também 7.479 de 2 de julho de 86 é outra legislação pertinente, tanto quanto o Decreto Federal 7.163 de 29 de abril de 2010, como o Decreto Distrital 31.817 de 22 de julho de 2010. Por conseguinte, vem a Portaria número 70 de 2011, de 13 de julho de 2011, e o Regimento Interno do Corpo de Bombeiro de 16 de abril de 2020. Essa legislação é toda a legislação pertinente e atualmente válida para a realização da perícia de incêndio pelos corpos de bombeiros. Por que não a iniciativa privada tem a competência exclusiva de realização de perícias de incêndio? Vamos lá. Parágrafo 5º e 6º do artigo 144 da Constituição Federal de 88. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais e distrital aos governadores de estado, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui nós temos a subordinação das polícias e corpos de bombeiros militares ao governador de estado. Quando há essa atribuição aos governadores, vem a lei federal que aprova nosso estatuto. É a Lei Federal 7.479 de 2 de julho. No nosso estatuto, temos a seguinte definição: o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, e ainda força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela União. Nos termos do inciso 14
do artigo 21 e dos parágrafos 5º e 6º do artigo 144 da Constituição Federal, destina-se à execução de serviços de perícia, prevenção e combate a incêndio, de busca e salvamento e de atendimento pré-hospitalar e prestação de socorro nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O que a Lei Federal 7.479 acaba por definir? Que há necessidade de serviços de perícia, não só de perícia, como outros serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, mas também define que os corpos de bombeiros vão fazer esse serviço. A Lei Federal 7.163, ela determina a organização básica dos corpos de bombeiros. Voltando à Lei Federal 7.479, ela trata do Estatuto do Corpo de Bombeiros. Ela institucionaliza o Corpo de Bombeiros, cria o Corpo de Bombeiros e qual é a competência dele. Já a nossa Lei Federal 7.173, ela trata da nossa organização básica. Mas os senhores podem se perguntar, existe uma lei agora, a 12086, que trata, não tem a nomenclatura agora da Lei das Promoções, mas a Lei 12086, ela trata da organização básica. Sim, trata, mas ela não suspende o Decreto Federal 7.163, que é a organização básica dos corpos de bombeiros. Ela apenas altera. Já o decreto distrital é a voz do governador. O nosso governador, por ser a sua atribuição constada na Constituição Federal, acaba por organizar e regular os órgãos de apoio e execução do CBMDF, criando o Departamento de Segurança contra Incêndio e dando subordinação às 3 diretorias que lhe concerne: a Diretoria de Vistorias, a Diretoria de Estudos e Análise de Projetos e a Diretoria de Investigação de Incêndio. Todas essas 3 diretorias são subordinadas ao Departamento de Segurança contra Incêndio. Isso consta no Decreto Distrital 31.817, de 22 de junho de 2010. Eu estou mostrando aos senhores que há todo um ordenamento jurídico e legislativo relativo à criação do nosso organograma, da nossa sistematização organizacional. Os senhores verão ao decorrer do curso que as diretorias são intrinsecamente vinculadas umas às outras e todas coordenadas pelo Departamento de Segurança contra Incêndio. Veremos agora a Portaria 70, de 13 de julho de 2011. É a voz do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, juntamente com o chefe do departamento, onde define o que cada diretoria subordinada ao Departamento contra Incêndio tem sua competência enraizada. No artigo 78 da Portaria número 70, temos a definição. A Diretoria de Investigação de Incêndio, DINV, é um órgão de direção setorial e subordinado ao Departamento contra Incêndio, que tem por sua finalidade o planejamento, coordenação e execução e o controle e fiscalização das políticas contra incêndio e pânico relacionadas à prevenção e proteção contra incêndio e pânico, a partir de investigação de incêndios e avaliação das atividades preventivas e operacionais em face das técnicas empregadas. Aqui nós temos o nascimento da diretoria e a sua introdução no sistema. Corpo de Bombeiros acaba por criar uma das suas peças do tabuleiro de xadrez. Então ele terá que administrar essa sua ferramenta em prol da sociedade. Por último, o regimento interno e o mais recente do CBMDF, ele pormenoriza a estrutura orgânico-funcional e as atribuições gerais do CBMDF. Trataremos agora do organograma do Departamento contra Incêndio e Pânico. Como os senhores estão vendo nessa exposição em gráfico, os senhores veem o DESEG em cima, as 3 diretorias embaixo, DIVIS, que é a Diretoria de Vistorias, a DIEAP, Diretoria de Estudos e Análise de Projetos, e a DINV, que é a Diretoria de Investigação de Incêndios. Cada uma possui os seus órgãos subordinados a eles, cada uma das suas diretorias. No nosso caso, veremos a nossa
nosso sistema organizacional da DINV, que é a diretoria responsável por investigação e perícias de incêndio. Peço aos senhores que observem bem a nossa exposição gráfica e vejam e estudem o que a Divis e a DEAP, apesar de não serem conteúdos do nosso curso técnico, existe um trabalho em conjunto. Então peço que os senhores leiam o que é de competência da Divis e da DEAP. O material está disponível na plataforma, pois poderá ser cobrado na nossa avaliação. Ah, mas por que o aluno deverá saber o que a Divis faz e o que cada órgão subordinado, seção subordinada à Divis faz? Porque nossos serviços são correlacionados. Não tem como fazer vistorias ignorando o serviço pericial, porque se a gente pensar bem, quando o incêndio ocorre num sistema onde foi vistoriado, houve uma falha e nós temos que verificar essa falha. O trabalho em conjunto dessas duas diretorias vão nortear as funções da diretoria de estudos e análise de projetos. Mas tentarei expor isso aí mais com calma nas próximas aulas. Do organograma da diretoria de investigação de incêndio. Aqui nós vemos o organograma da diretoria de investigação. Vemos os órgãos de direção e os órgãos de apoio. Os órgãos de direção são o de azul em vermelho, que é o diretor e o subdiretor, e os órgãos de apoio, que são as seções, que estão em laranja. Nós vemos que há uma subordinação direta das seções em laranja com a seção do subdiretor. Todas as seções são subordinadas ao subdiretor. O diretor ele não tem atribuições legais para ficar interferindo diretamente às seções. As seções são subordinadas ao subdiretor. A primeira seção à esquerda é a CINV, seção de investigação, seção responsável pelo arquivamento de laudos periciais, seção responsável pelo serviço pericial em si, pelo serviço do técnico, pelo serviço do perito, pelas atribuições, pelos ordenamentos, pelas circulares, tudo o que norteia o serviço diário do técnico e do perito de incêndio. Nós temos aqui, um pouco mais menos à esquerda, a CTI, seção de tecnologia de investigação de incêndio. É uma seção técnica. Essa seção ela promove estudos técnicos, análises laboratoriais, análises de pesquisa, produção acadêmica de conhecimento. A CT, os laboratórios são subordinados à CT, há todo um complexo de conhecimento orientada ao serviço da CT. Ao centro, temos a CDI, que é a seção de doutrina, ensino e instrução. É onde os senhores agora estão subordinados. Os senhores agora estão inclusos na capacitação e na especialização em relação ao serviço pericial. A CD ela é responsável pela elaboração de cursos e elaboração de capacitação dos militares. De tempos em tempos há uma capacitação para que os militares evoluam suas técnicas para o novo rol de conhecimento aqui inserido. Um pouco à esquerda nós temos a seção de logística, que ela é responsável pela parte material, pela parte de veículos, pela parte de estrutura física. Nela é que nasce e se encerra as necessidades relativas a material. Se falta um balão de iluminação, se falta um gerador, se falta uma câmera fotográfica, se falta papel para impressora, a CELOG tem a sua competência para a reposição desse material. E temos a SEAD, a seção de apoio administrativo. Ela é uma seção que tem a sua atribuição, onde ela trata de recursos humanos, ela vai verificar férias, vai verificar alterações no dia a dia do militar. Abono, qualquer alteração atípica ao serviço será tratada a SEAD. Os senhores verão que a nossa diretoria ela possui uma SECOM, que no nosso caso aqui é chamada SUCOM. A SUCOM ela é uma subseção
subordinada à CEINV. Ela não está no organograma, mas todo militar que venha a ser lotado a nossa diretoria, o militar é logo lotado na SUCOM, é a nossa subseção de comunicação. Espero que os senhores não tenham muitas dúvidas, mas se os senhores tiverem, eu estou totalmente aberto a responder qualquer dúvida dos senhores no fórum. Irei colocar uma temática assim que essa unidade estiver à disposição dos senhores. Irei colocar alguns fóruns, alguns questionamentos para que os senhores se interessem pela situação, pela nossa temática aqui abordada. Vamos lá. Agora nós temos aqui o nosso questionário. Em todas as nossas videoaulas nós teremos um questionário ao término. Nesse questionário nós teremos uma pergunta e alguns itens onde serão avaliados pelos senhores no fórum. Eu peço participação dos senhores, pois eu avaliarei os senhores de forma participativa, não há um caráter avaliativo nessa participação dos senhores, mas eu gostaria que os senhores avaliassem as alternativas abaixo quanto à veracidade do que é um incêndio. Nós iremos abrir o fórum para que os senhores respondam esse questionamento. Peço que os senhores participem, irei avaliar os senhores, mas de forma participativa no fórum. Assim, peço que os senhores deem uma pausa nas nossas aulas e respondam. Muito obrigado pela participação na nossa aula. Nos vemos numa próxima.